Oi, gente! Chegamos ao nosso primeiro vídeo de 2019 e agora que acabou a folga, já tá na hora da gente começar a pensar em produzir a volta às aulas aí, hein? E por isso eu trouxe um passo a passo de um estojo super legal pra vocês hoje. Ele tem, assim, 3 zíperes e as divisórias dele não se encontram. Então, cada forrinho aqui é individual e nessa peça não vai viés, então o pessoal que não gosta de viés pode ficar tranquilo. E é uma peça que, assim, o passo a passo dele pode parecer um pouquinho complicado, mas quando a gente pega pra fazer a primeira peça e dá certo, você vai fazer as outras sem nenhum problema, porque ele é um pouquinho, parece complicado, mas no final das contas dá tudo certo, é só seguir o passo a passo bem certinho, qualquer coisa é só voltar e ver de novo aquela dica que você não entendeu, e eu espero que vocês gostem desse passo a passo. E todos os tecidos que eu usei pra fazer essa peça aqui são da nossa parceira Estilotex. Vamos lá? Bom, gente, pra fazer essa peça, a gente vai precisar cortar um quadrado de 30 por 30 para a parte principal do nosso estojo. Aqui eu já fiz um quilt reto nele também, porque eu acho mais fácil de trabalhar com a parte da manta assim. Então eu tenho uma vez o tecido, uma vez na manta R1. E a gente vai cortar 3 vezes no forro. Aqui eu tô usando de cores diferentes para ficar mais fácil a explicação para vocês, mas fica bem bonito fazer assim. E esse forro, ele mede 27,5 por 27,5. Ele é um pouco menor do que a parte principal. Aqui, pra parte do puxadorzinho, que seria aquelas linguetinhas que a gente coloca no estojo, eu decidi fazer uma espécie de alcinha. Então eu cortei aqui a medida de 21 por 6 e dobrei como se fosse um viés. Mas se você quiser fazer só o tecidinho dobradinho assim de cada lado, também dá. É só cortar um pouquinho maior. E a gente também vai precisar de 3 zíperes. Aqui eu também tô usando de cor diferente para facilitar a explicação. E esse meu zíper, ele mede 40 centímetros mais ou menos. E aqui, esse estojo dá pra você fazer ou com 4 zíperes também usando a mesma técnica, ou com 2. Aí você vai cortar um forro para cada zíper que você for colocar na sua peça. Então, se você for colocar menos ou mais, você vai precisar cortar o forro do mesmo número que é o zíper. A primeira coisa que a gente vai fazer para preparar o nosso estojo vai ser costurar um zíper no outro. E a gente vai fazer isso colocando ele direito com direito. E aqui para fazer essa peça, eu tô usando o zíper mais largo. Esse aqui é o número 5. Dá pra fazer com aquele número 3 também, só que pode ter um pouquinho mais de dificuldade, porque a gente vai ter que trabalhar costurando um no outro aqui. Então pode acabar ficando um pouquinho difícil na hora que a gente for finalizar, mas dá pra fazer tranquilo. Então assim, ó, a gente vai colocar direito com direito, passar uma costura na beirada pra segurar. E aqui com o outro a mesma coisa. Passa uma costurinha e vira e a gente vai ficar com os 3 zíperes grudadinhos. E aqui nessa parte da alcinha, a gente já pode também passar a costura. Eu vou passar uma costura para fechar e a outra aqui do outro lado para pespontar. Pronto, gente, ó, depois de costurado, os 3 zíperes vão ficar desse jeitinho aqui, ó. Um coladinho no outro, mas essa costura que eu passei, ela foi bem na beirada, não precisa ser com pé de zíper nem nada, porque a gente ainda vai costurar o forro aqui e a parte de fora. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser colocar o forrinho aqui nesse zíper do meio. Bom, agora a gente vai pegar aqui, ó, e vai dobrar um desses zíperes, pode ser qualquer um dos lados, pra gente poder trabalhar nesse aqui do meio. E a gente vai pegar um forrinho e vai colocar assim, ó, o zíper com a parte do avesso em cima de um dos forros. E a gente vai colocar ele aqui mais ou menos no meio do zíper. E depois a gente vai sobrepor o outro forrinho aqui. Esse forro vai ser de outro bolso. E a gente vai posicionar ele aqui em cima. E a gente vai passar uma costurinha aqui para unir esses 2 forros no zíper central. Ó, depois de costurado, ele vai ficar desse jeitinho aqui. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó, eu fiquei com 2 forrinhos costurados nesse meu zíper rosa. Aqui, ó, no zíper rosa e no zíper verde. Então, depois, esse forro rosa vai vir aqui pro lado do zíper verde e esse forro laranja vai ficar no meu zíper cor-de-rosa. Agora, a gente vai costurar o outro ladinho aqui, ó.
alisa bem aqui. A gente alisa bem e agora a gente vai pegar esse forrinho laranja e vai puxar ele aqui pra cima dobradinho e colocar ele na outra ponta do nosso zíper cor-de-rosa. Desse jeitinho aqui. Aqui também vou prender e daí vou colocar o outro forrinho aqui. Pronto, ó, ele tá dobrado e o zíper rosa tá bem aqui no meio. Ele fica dobradinho assim. Agora, aqui desse outro lado, nesse meu zíper azul, eu vou colocar o meu forrinho azul. Se ele tivesse lado direito, seria sempre direito com direito aqui, tá? Você alinha as laterais aqui com os outros forros, para eles ficarem certinhos. E aqui também a gente vai passar uma costura. Pronto, olha, agora a gente tem uma peça assim, ó. Eu vou abrir aqui. Ó, abrindo os zíperes, ficou aqui, então, um forro para um lado, um forro para o outro. E esse forrinho aqui do meio já tá fechadinho. Esses outros dois a gente vai fechar quando a gente for colocar a parte do exterior da nossa peça. Só que agora eu quero pespontar esse forrinho aqui, ó. Esse pedaço do forro, para quando a gente abrir o zíper, que ele não fique enroscando. Então, eu vou abrir aqui esse zíper do meio. Ó, daí aqui tá o meu forrinho laranja. E vou alisar bem aqui, ó, os dois forrinhos pra lá e vou passar uma costurinha bem aqui. Grudando um forrinho no outro, pra que na hora que a gente for abrir, ele não fique enroscando. E eu vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Em seguida, eu vou pegar e vou passar o cursor só pra deixar meu zíper fechado, porque por enquanto eu não vou deixar o cursor, mas eu prefiro trabalhar com os zíperes todos fechados. Aqui então eu fechei aquele meu zíper do meio que eu tinha aberto pra pespontar, e agora a gente vai marcar um pique no centro do zíper. E a gente vai marcar ele fazendo assim, ó. Como aqui a gente colocou os forros todos alinhadinhos, a gente encontra um com o outro assim dobrado, e aí marca o centro aqui. Porque a parte do exterior ela é um pouquinho maior do que o nosso forro, então precisa estar centralizado. E aqui, ó, é só marcar um pique no meio também. Não precisa marcar dos dois lados, pode marcar só em um, que daí depois você usa o primeiro pique pra alinhar a segunda parte, não tem problema. Ó, daí aqui a gente vai colocar direito do tecido principal com o direito do zíper que eu marquei aqui o centro. Vou prender aqui também. E agora, ó, eu vou virar pro outro lado. Aí aqui eu tô com os meus forrinhos deitados. E esse primeiro forro, que é do zíper azul, eu vou dobrar ele e encontrar lá em cima. Porque eu vou costurar ele na parte do exterior. Vou juntar aqui com a parte do meu exterior e a gente vai passar uma costura pra fixar. Ó, então costurei esse forrinho e vai ficar assim. Agora a gente tá com o forrinho dobrado, o azul e o laranja. Só faltou aqui o rosa. E é a mesma lógica, ó. Vou puxar o forrinho rosa pra cá. E agora esse meu outro zíper, que foi o que sobrou sem costurar, a gente dobra. Dobra ele aqui, ó, a linha lateral, porque ele já vai estar centralizado. E agora a gente dobra esse forro cor-de-rosa também. E encontra ele lá no topo, sobre o zíper. E a gente também vai passar uma costurinha aqui pra fixar ele. Pronto, gente, ó, então aqui a gente tá com os 3 forrinhos já dobrados. E agora, pra conseguir pespontar essa parte aqui do forro rosa e do forro azul, que é a parte do exterior, eu vou abrir aqui esse zíper. Vou abrir esse e vou abrir o azul também. Pronto, daí a gente desvira aqui a peça, joga o forrinho lá pra trás e a gente pesponta aqui, como a gente sempre faz nas peças.
Pronto, agora a peça tá toda esquisitona assim. E agora a gente vai passar o cursor aqui, ó. Você junta os zíperes e bota um grampinho pra prender aqui. E a gente vai passar os cursores pra fechar esse zíper de volta. Prontinho, agora a gente vai virar a nossa peça aqui pro avesso de novo, pra gente fechar os nossos forros. Aqui a gente vai ter então os 3 forrinhos aqui da nossa peça e a gente vai fechar eles. E pra fechar é bem fácil, a gente vai alinhar ele aqui bem certinho próximo do zíper e a gente vai passar uma costura reta pra fechar. E essa costura, ela tem que chegar bem perto dos dentinhos do zíper, mas sem passar por cima deles, pra dar certo a nossa peça. Então, a gente só fecha e vai o máximo que conseguir aqui perto. E desses forros, a gente vai precisar deixar uma abertura em um deles, pra gente poder desvirar a peça depois. Pronto, agora em cada forrinho desses, a gente vai fazer uma caixinha de leite aqui. E a gente vai contar mais ou menos 1,5 cm contando da ponta pra baixo. Se você quiser, dá pra riscar aqui, pra você fazer todas iguais. Aqui eu vou usar como referência a linha guia da minha máquina mesmo. Então é só dobrar a pontinha dela, alinhar aqui certinho e fazer nas 6 pontinhas que tem aqui no nosso forro. Bom, gente, aqui então ficou desse jeito o meu forrinho. Aqui, se quiser, dá pra cortar essas pontinhas, mas se não quiser, não precisa também, porque ele não dá muito volume dentro do estojo. E aqui tá a abertura que eu deixei pra gente poder desvirar depois que a peça estiver fechada. E eu também já aproveitei e já passei todos os cursores e deixei eles no centro da minha peça. E agora a gente vai colocar a nossa alcinha. E a alcinha, eu gosto de colocar ela na parte onde o zíper fica fechado. Desse jeitinho aqui, ó. Quando o estojo tá fechado, os cursores ficam aqui pro lado onde tem a alcinha. E vai ser assim que eu vou posicionar ele aqui. E a alça, a gente simplesmente coloca ela pra dentro, assim, e alinha ela com os zíperes que estão na ponta. Daí ele vai ficar assim, ó. Tá? Pronto, gente. E aqui, pra poder fechar agora, a gente vai cortar um piquezinho aqui no meio da peça. Você junta um zíper com o outro aqui e marca o pique. E esse pique a gente vai centralizar com o zíper que tá no meio da nossa peça. Eu vou prender aqui, só que a gente vai costurar pelo lado aqui do forro, que fica mais fácil. Aqui do outro lado é a mesma coisa. Prontinho, ó. A gente vai ter mais ou menos isso aqui, ó. Fica com os 3 zíperes aqui. Aqui sobra um espaço, porque o nosso forro é menor do que a parte exterior. E vai ser esse espacinho que sobrou a nossa margem de costura. Costuma dar 1 centímetro na peça que eu tô fazendo aqui. Mas a sua, se der mais, você calcula aqui, ó. Vai chegar próximo dos forrinhos, mas não costura por cima do forro. Costura só onde tá o zíper. Lembra também de dar um retrocesso em cima dos dentinhos do zíper quando você chegar nessa parte. Aqui do outro lado é a mesma coisa. Também vou usar 1 centímetro como margem de costura. Pronto, então, pessoal, aqui cortei o excesso de zíper já. E agora a gente vai fazer uma caixinha de leite aqui nessas pontinhas que sobraram. Os nossos forros a gente pode dar uma dobradinha aqui pra ficar mais fácil.
E aqui eu vou pegar uma reguinha. Essa minha régua aqui, ela é de cantinho. E eu vou fazer uma caixinha de leite medindo 4 por 4. Só lembrando que eu vou contar 4 centímetros a partir dessa costura aqui da minha margem, tá? E vou fazer essa marcação nas 4 pontas. Pronto, ó. Agora pra costurar, eu vou puxar ele aqui. E vou costurar seguindo essa linha que ficou da marcação que eu fiz da caixinha de leite. Aqui não tem, mas é só ir costurando reto sempre que você consegue alinhar ali. Mas se quiser também dá pra pegar a régua e terminar ele aqui pra ficar retinho. Se você quiser, dá pra cortar também, que vai dar o mesmo efeito. Eu só vou fazer assim pra não descosturar aqui essa partezinha que eu já fechei. Pronto, agora eu vou cortar todas essas pontas aqui que sobraram e vou desvirar o estojo pelo buraquinho que a gente deixou aqui no forro. Vai nascer o nosso estojo. Pronto, gente, agora é só ajeitar aqui as pontinhas pelo buraquinho do forro. E daí a gente vai fechar o forrinho com uma costura reta na máquina mesmo. Bom, gente, então assim ficou a nossa peça finalizada. Eu espero que seja um sucesso de vendas aí no seu ateliê nessa volta às aulas. Tchau e até a próxima!